nós pudéssemos abrir a Bíblia lá em Gálatas 6:9. E como eu falei, né? Nós começamos ontem o culto. Eu quero dizer uma coisa para você. Quem aqui não veio ontem na igreja, levanta a mão. Quem aqui não veio ontem? Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada, né? Olha, vocês perderam. Foi muito lindo. Se eu fosse você, fazia uma reclamação para poder fazer de novo essa apresentação. Porque até eu estou com vontade de ver de novo. Fala sério, foi muito bonito mesmo. Foi um momento assim lindo em que nós podemos aqui ver a mão do Senhor. Os talentos, né? Que Deus tem dado a essa igreja, pessoas sendo usadas pelo Espírito Santo aqui, fazendo a obra do Senhor. Então, vale a pena. E hoje nós vamos para o nosso segundo dia. O segundo dia de festa, porque esse mês nós vamos nos estender. Inclusive, eu quero já falar com os irmãos que no dia 25 nós teremos aqui um domingo todo especial. Nós teremos culto pela manhã. O culto vai começar às 9 horas da manhã, né? Eu sei que pode ter até colocado 10 horas no boletim, eu não sei, mas a gente queria começar às 9 horas da manhã no dia 25. E para isso, meu irmão, minha irmã, você que é membro da igreja, que você possa fazer sua inscrição, e as inscrições vão ser feitas pelo aplicativo da igreja. Nós vamos já estar tratando tudinho, fazendo. Então, se você ainda não tem o aplicativo, você precisa pegar ali, e logo quando você entra na porta, você vê ali, tem ali como é que é? Um banner, né? O que é banner, né? Ali que está falando como você deve fazer, e você pode chegar ali e pegar para você e levar para a tua casa, né? O aplicativo. E lá, então, você que é membro da igreja, pode fazer inscrição para esse almoço que nós vamos ter, esse dia de festa. E vai ser um dia maravilhoso, que teremos aqui convidados, né? Para estar junto com a gente. Então, que você se prepare, né? Não fique parado que você pode perder o lugar, tá bom? Então, procure e faça aí sua inscrição o mais rápido possível, né? Eu queria ler com vocês hoje, então, Gálatas 6:9. Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Olha só que texto que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas. Ele está aqui chamando a atenção, porque a primeira coisa, irmãos, é que a nossa vida, ela hoje é uma batalha. Nós estamos correndo. Se tu perguntar para qualquer pessoa sobre tempo, ela vai dizer: eu não tenho tempo. Ele não tem tempo para casa, ele não tem tempo às vezes para a igreja, ele não tem tempo para a família, e muitas vezes nós estamos vendo que é uma correria só. Mas é interessante que aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a gente não deve se cansar. Isso tem deixado a gente cansado. E nesses 20 anos eu queria chamar a atenção da igreja para que nós possamos cada dia mais avançar. Que a gente de maneira nenhuma pare de avançar. E nós temos ali o tema dessa pregação, é tempo de avançar, celebrando a fidelidade de Deus. Vamos todos falar? É tempo de avançar, celebrando a fidelidade de Deus. Fidelidade de Deus. Avançar nos alegrando, porque o Vitor estava falando aqui que nós estamos em uma festa, uma celebração, e realmente a gente tem que avançar, mas sempre reconhecendo aquele que verdadeiramente fez com que a gente pudesse festejar, e esse é Deus. É Ele que, de certa forma, fez com que tudo isso que você está vendo aqui, está experimentando, foi Ele que nos ajudou.
foi Ele que nos deu essa palavra. E nós estamos aqui para celebrar, para nos alegrar nesse tempo. Nós estamos no tempo de celebração. A celebração da fidelidade divina. A celebração das bênçãos recebidas que se manifestou com os frutos de um período de 20 anos de trabalho e fé. 20 anos que começou lá na minha casa. E nós temos alguns aqui que estão com a gente lá. Levanta só a mão aqui, quem estava com a gente desde o início. Levanta aqui, né? Nós temos um bom grupo aqui ainda, né? Que está aqui com a gente até hoje, né? E nós começamos ali numa casa, na sala da minha casa, onde a gente tinha ali poucas cadeiras, inclusive o primeiro culto nosso, eu não tinha cadeira nenhuma. Eu marquei um encontro e chamei algumas pessoas, e naquele encontro, a Elma falou comigo, mas a gente não tem cadeira? Como é que você vai convidar o pessoal? Eu falei assim, vamos embora, Deus sabe de todas as coisas. E naquele dia, chegamos lá, juntamos, acho que foi 12 pessoas em volta do tapete. Nós sentamos no tapete. E naquele tapete começou o primeiro culto da Igreja Batista em Navegantes. Naquele momento, nós estávamos ali, pela fé, sabe? E nós somos gratos a Deus pelos frutos que colhemos nesse tempo que estamos aqui, porque são os frutos que Jesus produz em nós, que nós, de certa forma, nos alimentamos, e esses frutos também nos revigora a cada dia em nossa jornada aqui na terra. E esse fruto também nos fortalece a continuar na nossa caminhada. E isso é maravilhoso, porque se a gente não tem retorno do nosso trabalho, irmãos, a gente desanima. É ou não é? É verdade ou não é? A gente sempre desanima. Mas quando a gente percebe que o Senhor está naquele negócio em que nós estamos fazendo, e daqui a pouco a gente vê crescimento, vendo pessoa, nós ficamos revigorados. Você sabe por que a Igreja Batista em Navegantes ela está crescendo continuamente? Porque ela está sempre recebendo pessoas novas. Ela está sempre aqui, de certa forma, alcançando mais pessoas. E por isso, revigora a igreja, renova o sangue da igreja, dá alegria. Porque a pior coisa que tem é quando uma igreja, ela fica paralisada, sem crescimento. E aí a gente não pode ver aquilo que Deus está fazendo. Sabe, nós precisamos então celebrar. Sabe, é interessante, quando fui chamado para essa missão, eu falava com Deus assim, Deus, tu sabes como eu sou, eu tenho dificuldade de esperar, eu era um camarada que queria tudo para ontem, né? Imagina, um garotão ainda naquela época, né? Com mais energia, hoje eu estou com 58 anos, eu estava com 38 quando cheguei aqui, então eu tinha ânimo, tinha força, os jovens não conseguiam chegar, não corria junto comigo, eu fazia tudo, eu corria para lá, corria para cá, eu queria fazer todas as coisas, e aí eu pensava, Deus, como é que eu vou, de certa forma, abrir uma igreja batista? E aí todo mundo falava comigo, olha, Geliel, quero te avisar uma coisa. Olha, acontece o seguinte, aqui, as igrejas batistas em Santa Catarina, elas são muito devagar. Às vezes elas levam 4, 5 anos para começar a crescer. E foi isso que eu cheguei para Deus, mas rapaz, Deus, como é que eu vou fazer? Afinal de contas, eu sou um camarada que quero ver para onde. Então Deus teve que tratar comigo. Deus tratou, e eu comecei a orar e falar, Deus, então me ajuda, porque se ficar 4, 5 anos, eu vou desanimar, porque eu sou um camarada que desanimo. E orava a Deus, e coloquei o meu joelho no chão,
e ali eu comecei a clamar. Quando eu vim para cá, eu não tinha ovelhas ainda, eu estava começando, então eu chegava lá na minha sala, onde a gente ia ter o culto, sem cadeira, sem nada ainda, eu ia então, me ajoelhava e falava, Senhor, manda as pessoas. E eu falava assim, e não manda gente de outra igreja não. Eu não quero gente de outra igreja, eu quero gente que está fora da igreja, pessoas que não são convertidas. Muitas vezes eu recebia gente lá na minha porta, porque sabia que estava chegando um pastor novo, e chegava grupo, e eu falava assim, eu posso ir falar com o teu pastor para ver como é que é a coisa? Quando eu falava nisso, eles desapareciam. Mas eu sempre tive essa cautela, porque o meu propósito não era arrebanhar ovelhas dos outros, o meu propósito era vir aqui para aquelas ovelhas que Deus havia mandado, para que eu pudesse estar aqui com eles. E então eu começava a orar naquela sala, e aquela sala virou o meu templo, e a gente orou. E foi incrível, porque nós começamos a fazer esse primeiro culto, que foi na quarta-feira, sentado no chão, e aí eu falei assim, domingo vai ter culto aqui. Aí um irmão virou para mim e falou assim, mas como, pastor? Não temos cadeira, já basta, eu estava tudo sentado aqui. E eu falei para Deus proverá. E era quarta para domingo, era o pulo, né? E aí eu fiquei orando, Senhor, eu agora estou me comprometendo também. Eu já estou profetizando aquilo que eu não estou vendo. E aí o que aconteceu? Daqui a pouco tocou o telefone, era uma irmã, falou assim, pastor, eu estava falando com uma amiga minha que tem um quiosque lá na beira da praia, e eu cheguei aqui em junho, né, final de junho para julho, é frio, fica fechado, e ela falou que empresta cadeira. Quantas cadeiras o senhor precisa? E adivinha o número? Eu preciso de 60 cadeiras, né? Ousadia, sabe, irmãos, ousadia. Sabe por quê? Nós temos que crescer. Eu não posso de maneira nenhuma pensar que Deus me chamou para esse lugar para eu não dar certo. E aí, daqueles 12 irmãos, daqui a pouco veio o Johnny e a Gisela no domingo, né? E aí eu já convidei, olha, fala com essa senhora que emprestou a cadeira, que eu não conhecia ainda, não era um crente, e falei assim, fala com eles, com ela, que eles serão os meus primeiros convidados de honra. E ela veio, trouxe os filhos, e se converteu ela e os 2 filhos no primeiro culto. E ali, então, nós já passamos para 22 pessoas. Já tinha 22 pessoas no segundo culto. Que o primeiro, não, no terceiro culto. O primeiro foi eu, Elma e Priscila. Nem a Anne estava ali. A Anne estava em Brusque ainda. O segundo foi com os 12 sentados no tapete. E o terceiro já foi com 22 pessoas. E dali foi um pulo. Saí da minha sala, fui para a minha varanda. Da varanda não coube mais, eu aluguei uma sala lá na colônia de pescadores, e a gente começou a pagar um dinheirinho lá para fazer, e ali, quando a gente menos esperava, já estava com 50 e poucas pessoas em 3 meses. Depois não deu mais para ficar ali, aí fomos lá para o Ronaldo e a Tatinha, onde eles têm a loja deles ali, e aí começamos, e ali nós chegamos a 80 pessoas, aí depois construímos um lugar, né, que o homem cedeu para a gente um terreno para ficar 5 anos, e a gente começou, fizemos uma obra ali, e ficamos ali, e começamos a crescer. Mas em menos de 6 meses, a gente estava em torno de 100 pessoas. 100 pessoas, enquanto todo mundo me falava uma palavra, e a palavra era que não vai dar certo. Você tem que esperar e ir com calma, porque demora. Demora realmente. Sabe, irmãos, mas a gente é que faz a obra. É a gente que vai dar direção àquilo que a gente quer, porque afinal de contas, Deus mandou a gente avançar. É tempo de avançar. E por isso, querido, eu fiz questão até de trazer para o repertório do aniversário da igreja aqui, a letra do Cântico de Colheita, que nós cantamos aqui, é o primeiro hino que nós cantamos. Não era para cantar aquela hora, mas eu não tinha falado com o Felipe, né?
Mas aí, agora chegou. Cheguei aqui, estava cantando, disse, glória a Deus. A gente vai cantar no final, né? Mas aquele canto de colheita, né? Cântico de colheita, que fala da promessa bíblica, de algo que aconteceu. E quando essa semana eu estava tentando lembrar das coisas, Deus, porque eu pensei, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Porque nós, crentes, não podemos olhar para trás, irmãos, e ver só os erros, ver as coisas que nós fizemos de errado. Não, mas nós queremos ver aquilo que o Senhor deu para nós, que trazer esperança. E por isso eu trouxe essa música para que a gente cantasse todos os domingos, porque de certa forma ela conta um pouquinho da nossa história. Ela conta como as coisas aconteceram aqui com a gente. Nesses dias de luta, nesses dias que a gente não conseguia ver longe ainda, mas a gente conseguia ter visão. E essa é uma das formas que a gente deve, como igreja, avançar. Nós não podemos ser paralisados, mas nós precisamos ir adiante. E então, essa promessa bíblica de colheita, né? O cântico de colheita fala da promessa bíblica. Um tempo de semeadura, que é uma metáfora comum no cristianismo para descrever o ciclo de plantar as boas ações e colher as bênçãos de Deus. E é o que Jesus sempre falou. Jesus, ele pegava e falou assim, olhai, né? Vede que os campos estão brancos para a colheita, mas não tem obreiros para a seara. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande os obreiros para a seara. E é isso que nós devemos anunciar o tempo todo. Tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Aqui, o nosso palco, hoje, nós temos visto, irmão, temos aqui, alguns exemplos, né? Temos a ornamentação e de vários tipos de semente. Inclusive, eu tive uma aula sobre semente. A Mary está aí? Mary está aí. Eu tive uma aula, né? A Mary chegou para mim e falou assim, pastor, né? Pastor, cadê meu telefone celular? Acho que deixei lá na coisa. Aqui tem várias sementes. E ela começou a me dar, traz aqui para mim, Eduardo. Ela começou a me dar uma aula de cada um. Olha, pastor, essas sementes aí são sementes especiais. Olha só, eu vou botar aqui para você a aula que ela me deu, né? Deixa eu colocar aqui, né? Só um pouquinho. Na frente de todo mundo eu vou ficar nervoso, tá? Vamos ver aqui. Está chegando. Vamos lá, eu vou botar aqui para ver. Então a Mary chegou e falou assim, olha, tem vários tipos de semente, né? Aí ela colocou para mim. Aí eu falei assim, poxa, que coisa linda, ficou muito lindo, Mary. Ela aí, então, olha, eu estudei, né? Aí ela colocou aqui para mim, ó. Na verdade, esses frutinhos ali dessas flores, eles já deram fruto, eu acredito. Tem a pastora, é o berry, né, a abóbora, amêndoas, o marrogane e o lótus. Essa amêndoas e o lótus, se não me engano, essas duas ali. As sementes, tem uma semente de amêndoas ali, ela é igual um coração, coisa mais linda, você vai ver lá de perto. Eu estava estudando sobre essas sementes para pôr ali no vaso, elas extraindo, quando espreme ela, né? Ela tira, de onde tira a cor, a tintura para fazer os móveis de mogno, a cor do mogno, da madeira. É dessas plantas ali. Eu não sabia, fui mexer, procurar ali para ver sobre o que era, né? Olha só que aula! Eu não sabia que também a ornamentação era cultura, irmãos. A cultura tem ela e a Priscila que estão aí, mas olha, e outra coisa interessante, irmãos, que eu vejo nisso tudo, é que eu
não sabia, não tinha falado nada para elas do que eu iria pregar no primeiro culto. Assim também sobre o grupo que se apresentou ontem aqui. Ontem foi uma sementada aqui que eu vou te contar. Era semente para tudo quanto é lado. E eu fico olhando, poxa, que coisa boa. Eles estudaram para fazer isso e a gente estava aqui numa sintonia do céu que a gente não imaginava. E eu fico olhando que essas coisas só podem acontecer. Elas não sabiam que eu iria falar sobre isso, nem o pessoal que trabalhou no culto das artes ontem, o tempo todo falando sobre sementes, sobre novas gerações, sobre a colheita dos frutos. Mas é assim, quando a gente está numa sintonia com o céu. A gente não precisa combinar, a gente não precisa falar nada. Foi isso que aconteceu aqui nessa casa. É isso que está acontecendo com esses 20 anos. Deus está operando através da primeira igreja batista de Navegantes. Deus está operando através de nós, irmãos, e nós precisamos avançar a cada dia mais. Sabe, a passagem que nós lemos nos exorta. Ela lembra que o Senhor uma vez nos falou. Ele prometeu para a gente sobre a promessa de um dia colher, sabe? E nós precisamos estar na expectativa. O crente que não fica em expectativa, irmãos, ele vai perder os frutos que Deus tenha guardado para eles. Nós precisamos estar atentos o tempo todo. Faz essa palavra também, e essa música que eu falei, faz alusão à passagem bíblica que nós lemos em Gálatas 9. E Gálatas 9 nos incentiva a não desistir de fazer o bem, a semear coisa boa. E esse é o nosso propósito nesses 20 anos que nós estamos completando, e daqui para frente, que a gente possa pegar a semente boa para poder lançar sobre a terra de Navegantes, irmãos. Que eu e você nos preocupemos e não nos desanimemos, como diz a palavra. Incentiva você a não desistir de fazer o bem, pois no tempo certo nós vamos colher se não desanimarmos. Se a gente não desistir, nós iremos colher. É assim que Deus faz com cada um de nós. A palavra aqui também não fala só de promessas, mas também ela destaca a importância da perseverança da fé. Nós precisamos perseverar, mesmo em momentos de dificuldade, como expresso na música, com muito trabalho e guardando a visão. Com muito trabalho e guardando a visão. Isso é algo que nós precisamos aqui. Cada dia nos importar, irmãos. A importância de perseverar. Nada acontece sem perseverança. São 20 anos. E 20 anos que a gente está aqui nesse lugar. E eu posso dizer, até aqui, Deus tem abençoado as nossas vidas. Deus tem misericórdia de nós. Mesmo em momentos que nós atravessamos as lutas. E eu quis lá em casa outro dia fazer um levantamento com a família. Cada um eu queria perguntar, qual foram as coisas que vocês viram mais a fidelidade de Deus com a gente? E aí, umas opinaram, outros não me deram resposta, né? Algumas me disseram, né? A Priscila me disse, olha pai, eu vejo quando Deus te dava a solução para alguns problemas que o Senhor não sabia o que fazer. Mas de repente, Deus te enchia de sabedoria e Deus te dava a solução para aquele problema. Porque Deus é Deus de fidelidade. Aquele que te chama, Ele não vai te abandonar pelo caminho. Aquele que te chama vai junto com você, porque Ele está sempre perto de você nessa caminhada. Essa caminhada não é você que ganha, é Ele que vai na tua frente e ganha por você. E aí eu perguntei à minha esposa, e a minha esposa então falou, olha, tem uma coisa, foi que Deus nunca deixou faltar nada para a gente, né? E é interessante,
porque a gente veio para cá e a igreja estava começando, o nosso salário não era muita coisa, né? Mas dava pelo menos para a gente sustentar a família. Mas chegou um tempo que a gente estava passando assim, por um momento difícil, estava começando a ficar difícil. E aí um dia então, eu saí de casa cedo e quando eu saí, a Elma olhou para mim e ela falou assim, Geliel, né? Porque ela não me chama de pastor em casa, irmãos. Eu não sei porquê. Rebelde essa ovelha, né? Ela me chamou de Geliel, né? Olha só, né? E ela então falou, Geliel, e aquelas contas ali em cima da mesa? E eu olhei para ela e falei, essas contas ali, Elma, eu falei assim, ó, só Deus, porque eu não tenho mais nada. Só Jesus na causa, Elma. Não tem o que fazer. E ela falou assim, mas e você vai ficar assim? E eu falei com ela assim, minha filha, eu já orei. Porque o papel nosso, quando Deus chama a gente, é orar e entregar nas mãos dele. Isso aí. E aí, quando eu cheguei em casa, já era 11 e pouca da manhã, ela chegou, olha, ligaram lá do Japão. Lá do Japão, para você. Como é que era o nome dele? Como? Nilson, né? É o Nilson. E o Nilson, né? E ele pegou, queria falar comigo, e eu peguei então o telefone e fui ligar para ele, né? E aí fui lá, dei um toque nele, ele foi, ligou para mim, que eu não podia nem gastar com telefone naquela época, senão a conta lá para o Japão era difícil, né? Então ele ligou para mim, e ele falou, pastor Geliel, como é que tá? Tudo bem? Eu, tudo bem, Nilson. E você, como é que estão as coisas, né? Pastor, você soube que eu vim para o Japão? Eu fiquei sabendo, né? E aí, pastor, tu não sabe da não, pastor, ontem eu estava aqui em casa. E eu estava aqui em casa, e eu cheguei do trabalho, então eu peguei e entrei na casa e vi lá em cima da mesa a Bíblia. E quando eu vi a Bíblia, eu falei assim, meu Deus, gente, eu não estou indo mais em igreja nenhuma, não estou lendo nem a Bíblia. E aí, pastor, eu peguei a Bíblia, e quando eu abri a Bíblia, adivinha onde caiu? E aí eu falei assim, onde? Ele falou assim, lá, vou pedir para vocês me ajudarem, lá onde fala sobre dízimos e oferta, Malaquias 3:10. Aí ele falou assim, abriu lá, pastor. E eu comecei a ler aquilo, e eu falei assim, meu Deus, eu estou ganhando muito melhor aqui no Japão. Não estou dando oferta, não estou participando de nada. E aí, pastor, eu peguei, fechei a Bíblia, fui orar. E quando eu comecei a orar, pastor, adivinha o que aconteceu? Deus pegou e botou teu nome na minha cabeça que não consegui tirar de jeito nenhum. Então eu entendi que era para eu poder dizimar na tua igreja. E eu estou com um monte de dízimo atrasado, pastor. E eu quero pegar. E aí aquele homem foi lá e dizimou na igreja. E olha, eu vou dizer que naquele tempo a gente estava atravessando uma luta grandiosa. Porque eram poucos os membros e a gente estava cheio de tarefas a fazer. E eu só sei que, por um bom tempo, aqueles recursos nos deram sustância para a gente. Deram para que a gente pudesse viver. Irmãos, e foi assim. Assim como começou também, depois parou e nunca mais eu falei com ele. Eu não sei se ele está para o Japão, se ele está aqui no Brasil de novo, né? Mas eu só sei que foi providência de Deus. Porque foi quando nós estávamos ali, sabe? Deus é o Deus presente. E a música, ela fala sobre as promessas, mas também ela destaca a importância dessa perseverança, né? E ela diz assim, com muito trabalho e guardando a visão, porque não é mar de rosas quando a gente faz a obra do Senhor. Às vezes nós temos lutas, dificuldades, e eles falam assim, às vezes chorando, mas sempre com fé. E é verdade, porque a gente faz a obra chorando às vezes. Chora de alegria,
chora às vezes de tristeza, mas eu posso dizer que Deus sempre dava o que nós necessitávamos. Então eu comecei a falar, e então elas duas me deram esses dois tópicos aqui, que Deus era um Deus que estava ali com a gente e estava mostrando isso. E esta é a minha intenção aqui nesse segundo culto de aniversário. Nesse segundo culto de aniversário eu queria dizer que nós estamos debaixo de uma promessa profética de colher frutos abundantes. Nós não viemos para cá simplesmente guiado por um desejo humano do pastor Geliel, porque eu não queria nem sair de Brusque, irmãos. Eu queria ficar lá. Mas quando Deus me chamou, Ele me movimentou, Ele me trouxe a esse lugar. E é interessante que eu acreditei, mesmo olhando para as minhas falhas, para os meus erros, eu achando que não ia conseguir ser pastor de maneira nenhuma, mas eu acreditei no chamado dele e ele veio comigo. Ele veio e ele fez aqui, nesse lugar, algo que me surpreendeu, que me deu a alegria de poder estar vivendo esse tempo, porque essa igreja na qual eu pastorei é uma igreja maravilhosa, irmãos. E eu estou falando sério, não estou aqui puxando o saco de ninguém não, né? Não estou aqui dizendo de bobeira não. Se você for ver em qualquer lugar, se você perguntar a um amigo meu que é pastor, ele vai dizer para você que o pastor Geliel nunca falou mal da igreja dele. Nunca falou mal. Sabe, irmãos, porque eu entendo o que Deus fez, porque a obra é de Deus e porque Deus é bom, tudo que Ele faz é bom para a nossa vida. E Ele me deu aqui, vocês, eu louvo a Deus em primeiro lugar, pelo que Ele tem feito na minha vida. Eu louvo a Deus pela minha família que se colocou sempre comigo. Elma, Priscila e Anne, né? A Joséia que largou lá a missão dela, que estava lá no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, né? Lá tomando conta de crianças, de meninas, né? Que estavam abandonadas. E quando nós falamos dessa obra, ela largou tudo, veio para cá para lutar com a gente. Está desde o início. As minhas filhas que foram bênção, que quando a gente começava lá na salinha, elas iam lá depois do culto que acabava, os maiores iam para a mesa, né? E elas iam com as outras meninas lá para a sala onde fazia o culto, e aí a Priscila pregava, a Anne fazia o louvor, né? Outra fazia a oferta, tinha oferta e tudo no cultinho delas, né? E a gente ia lá olhar, estavam elas lá. E hoje elas estão aqui. E as duas são mulheres de Deus, com aqui pastora Priscila, a missionária Anne, que está lá no Morro do Borel, trabalhando lá com meninas, com meninos também, né? Até no futebol ela se meteu para poder levar o evangelho para aqueles meninos também. Então eu agradeço, mas agradeço também a igreja que o Senhor colocou. Uma igreja que tem me dado alegria, apesar das lutas que nós temos, sabe? E esse aniversário nós queremos que você tenha consciência que quando há uma profecia sobre a igreja, irmão, você pode ter certeza que Deus não vai abandonar. Quando Deus chama, ela chama para valer. Então acredite que você está aqui servindo numa igreja que nasceu por profecia, irmãos. Quando eu recebi de um profeta que eu nunca tinha visto na minha vida, que eu nunca tinha visto ele, mas ele foi lá e começou a profetizar. E eu estava lá sentado, e quando ele pega e vira para mim, e eu estava longe dele, e ele começa a profetizar, e eu falo assim, quem é esse cara? Esse cara nunca me viu na vida. Mas olha o que ele falou para mim. Ele é lá de São Paulo. Ilsan. Pastor Ilsan lá de São Paulo, né? Então ele pegou e ele olhou, né, de longe, que eu estava no mesmo lado dele aqui, uma mesa aqui mais de 20 metros, né? Que era muitos pastores, e ele olhou para mim lá e ele apontou o dedo. Ventos sopram do Rio de Janeiro. O pastor que estava do meu lado falou assim, esse cara te conhece?
Eu nunca, é a primeira vez que eu estou vendo ele. Como é que ele sabe que você é do Rio de Janeiro? Não é ele, é Deus que está falando através dele. E ele então começou a profetizar e falar essas coisas. Sabe, irmãos, porque profeticamente Deus já havia desenhado esse momento. Deus já sabia quem estaria sentado aqui. E se você chegou nessa casa, você pode ter certeza que esse pastor que foi levantado por Deus profeticamente, ele vai te dar trabalho. Se você não me dá trabalho, eu vou te dar trabalho. Você pode ter certeza, nós precisamos caminhar. Não vamos ficar aqui sentados nessa cadeira, mas vamos adiante. A segunda mensagem que eu queria trazer para vocês hoje é a seguinte, mas também dizer para vocês, irmãos, que frutos bons e abundantes requer trabalho dobrado, requer perseverança e muita fé. Momentos de dificuldade teremos, cometeremos erros, choraremos até ver a semente brotar e o fruto surgir. É assim que acontece, porque quando eu falo ali, colher frutos abundantes, não é colher frutos em abundância. Frutos em abundância é muita quantidade de frutos, mas é frutos abundantes. E o frutos abundantes tem outra conotação. É um fruto de qualidade. É um fruto que a gente, quando pegar ele, pode ser até difícil chegar, mas quando ele chega com potencial de desenvolvimento nele mesmo. É um fruto que, quando a semente dele estiver na mão, vai ser lançada na terra e ela vai produzir com força e vigor, porque veio de uma raiz profética, uma raiz que verdadeiramente saiu da boca de Deus. E é por isso que nós precisamos estar aqui e assumindo a responsabilidade de ser uma igreja que faça a diferença na cidade de Navegantes. Uma igreja que verdadeiramente seja um diferencial aqui. Nós precisamos disso, sabe? E para isso, irmãos, nós precisamos avançar. A primeira coisa, avançar celebrando a fidelidade de Deus, pois Ele é o responsável pelo crescimento da semente. Ele é o responsável pelo fruto que está aqui hoje. Cada um de vocês é fruto de Deus aqui nesse lugar. E é como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 3, 6 a 8. Olha só, leia comigo aí, vamos lá. Eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim. Ambos serão recompensados por seu árduo trabalho. Olha só que tradução bonita. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, mas quem faz crescer é Deus. Diga comigo, irmãos, quem faz crescer é Deus. Vamos lá. Quem faz crescer é Deus. De novo. Quem faz crescer é Deus. Quem faz crescer é Deus. Você está me entendendo? Essa igreja batista de Navegantes, ela não está pautada sobre um homem abençoado, um pastor que tem uma palavra boa, não. Mas aqui nós estamos debaixo da semente profética de uma missão que Deus mandou. E essa missão, querido, é algo que Deus vai fazer acontecer na vida de cada um de nós. Então não tem um pastor que traz as pessoas, mas que tem um Deus que traz as pessoas. Que tem um Espírito Santo que habita na vida das pessoas. Que tem Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário por nós. E é isso que eu queria que vocês estivessem assumindo essa responsabilidade. E aí diz ali no final desse versículo, e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho. Eu estou te chamando aqui, irmãos, para uma encrenca. Eu não estou te chamando para você pegar tempo de férias, para que você venha aqui, que bonito que está essa igreja. Luizinha, pisca aí, cadê? Não está ali. Aí pisca lá, É coisa assim para lá e para cá. Não, irmãos.
Não é isso, né? Muito pelo contrário. Mas você foi chamado para aqui, para desfrutar, sim, de um momento em que você vai ouvir a palavra de Deus. Uma coisa que nunca vai faltar nessa casa é confronto. Confrontar vocês com a palavra. Porque a palavra de Deus, ela traz confronto para a gente, para que a gente acorde, para que a gente desperte, para que a gente se anime. E agora, nos finais dos tempos, irmãos, vai ser pior ainda, porque nós vamos ver o inimigo cercando a gente para tudo quanto é lado. Nós tivemos aí, há poucos dias atrás, a abertura das Olimpíadas, e nós vimos como eles usaram, né, de tanta coisa ruim, né? Falando da igreja, eles profanaram aquilo que é mais sagrado para a gente. Eles profanaram, mas é porque o mundo, querido, ele quer deixar Deus de fora. E nós somos a igreja que o Senhor está levantando para se voltar contra as atrocidades desse mundo e dizer: nós não vamos aceitar isso. Nós vamos andar na contramão, e é o que está acontecendo. Eu estava ouvindo o testemunho da menina que ganhou lá, né? Nas Olimpíadas, medalhas, né? E ela estava lá, e ela começou a cantar um hino ao Senhor, lá na frente do repórter. Eu falei assim: glória a Deus, aleluia, porque o diabo está sendo desmascarado, irmãos. E lá na França mesmo, se levantaram católicos, padres que foram contra isso, pediram perdão, porque nós sabemos que os cristãos vão se levantar, e a peneira, querido, está aí passando, e Deus vai peneirar cada um de nós, e você, irmãos, precisa ser encontrado de pé, você precisa ser encontrado de pé, pronto para ir. Nós não estamos aqui para falar da teologia da prosperidade, que tu vai chegar aqui e vai sair rico, não, mas que tu vai sair rico sim, do poder de Deus, da glória de Deus, da palavra de Deus, desse Deus que é poderoso, que é capaz de sustentar a gente. Ele não deixa nada faltar para nós. O que a gente quer às vezes numa igreja é ser aguçado, o nosso ego, mas aqui, irmãos, você vai levar pancada, né? Pancada no bom sentido, né? Eu não vou usar meu cajado para bater em você não, tá, irmãos? Fica tranquilo, né? Mas é que a gente precisa ouvir, irmãos, o confronto com a verdade. Deus me chamou, eu não posso pregar muito bem, eu não posso ter um dom específico na área de pregação, mas eu sei que aqui nesse lugar sempre vou falar a verdade. Eu não vou colocar mentira aqui para poder aguçar o ego de um, aguçar o ego do outro, não. Aqui é lugar de verdade, é lugar onde a gente fala aquilo que Deus manda. E nós precisamos avançar com resiliência. Resiliência é a capacidade de se adaptar em situações difíceis ou de fonte significativa de estresse. É interessante que o estresse, irmãos, é algo que acontece na igreja do Senhor Jesus. Porque muitas vezes a gente tem estresse aqui dentro. E se a gente não tiver resiliência, irmãos, nós vamos abandonar o barco. Nós precisamos realmente ser resilientes e pedir. Porque resiliência na prática quer dizer que diante de uma adversidade, a pessoa utiliza a sua força interior para se recuperar. É isso que nós devemos fazer aqui. A força profética que está sobre essa igreja, pegar ela para a gente se levantar, para a gente ir mais adiante, para a gente conquistar essa cidade de Navegantes e proclamar o evangelho de libertação aos cativos, a libertar das drogas, aqueles que estão viciados, da prostituição, daqueles que estão andando na rua, que precisam de uma casa. É esses que nós temos que alcançar, irmãos. Não podemos deixar. Porque se a gente deixar, o mundo vai tomar conta. E nós precisamos trabalhar com os nossos projetos. Os projetos que estão aí há anos já fazendo a diferença. E nós devemos avançar, aumentar cada dia mais o número dessas pessoas. Mas também, a vida com Deus não tem só momentos de luta.
né? Então dá um sorriso aí agora, irmão, dá um sorriso aí, né? Tem que dar um sorriso, parece que o pastor está, né? Mas eu estou muito alegre, irmãos. Vocês nem sabem o que é alegria. Você sabe que hoje, eu queria dormir ontem à noite aqui na igreja, né? Mas eu fiquei, eu estou falando sério, literalmente, eu não estou falando, e eu até falei, acho que eu vou dormir lá na igreja, né? Aí ela disse, não, você vai dormir comigo, né? Mas eu queria vir para cá ontem. Mas é que eu estou com a minha filha em casa e ela vai embora amanhã, né? A Anne, então eu tenho que matar a saudade dela. Mas aí hoje de manhã, eu vim para cá. E eu estava fazendo esse sermão aqui, e eu estava fazendo ele, né? E eu peguei essa música aqui, daqui a pouco a gente vai cantar, né? E eu vim para cá, para cima, depois de ter elaborado tudo, estudado lá embaixo. E eu falei assim, Senhor, agora eu vou lá dar um cheirinho no Senhor. E eu cheguei aqui, Deus começou a ministrar na minha vida. Deus começou a trazer à memória tudo aquilo que eu vivi de certa forma. Eu sou um camarada chorão, mas eu chorei hoje, irmãos. Eu chorei na presença do Senhor. Eu me deleitei aqui. Você que veio ontem aqui no culto das artes, você achou que as meninas dançaram bem? Se vocês vissem eu dançar aqui hoje, irmãos, ia ser top. Eu nem faço isso na frente dos outros para não envergonhar elas, né? Mas eu pude aqui celebrar com o Senhor, com o meu Deus que me tirou, que venceu as minhas lutas, que venceu os meus medos, um Deus que fez um homem que não tinha coragem, se encher de coragem para enfrentar uma situação. E na caminhada, ele nunca me abandonou. E é interessante que essa palavra e esse cântico que eu estou falando, ele tem momentos de alegria, como diz no refrão, a nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. E isso aqui é uma referência ao Salmo 126, 2, que fala sobre a alegria do povo de Israel após o retorno da Babilônia, onde eles estavam ali presos. Então Deus vai lá, intervém, que age no meio daquele povo e fala assim, volta agora. E eles voltam para Jerusalém, e eles vão cantando, dançando, pulando, e abrindo o coração, e louvando a Deus, porque a glória do Senhor tomou a vida deles, irmãos. E é o que nós devemos fazer, quando a gente passa pelo ciclo do crescimento, pelo ciclo do desenvolvimento. Deus está trazendo um novo tempo para a PIB de Navegantes. Deus está trazendo um novo tempo para você que está aqui. Eu queria encorajar você a largar a mão da preguiça espiritual e se converter completamente e vir para trabalhar nessa obra, para que a gente possa ir mais longe, irmãos. É interessante que a música também, portanto, não só celebra a fidelidade de Deus e as bênçãos recebidas, mas também serve como um lembrete para os fiéis de que a paciência, a persistência da fé não são recompensadas em Deus. Deus recompensa. Salmo 126, 2, vamos ler todos juntos, bem alto agora, com alegria no coração, vamos lá. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Olha só que coisa tremenda, irmãos. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. A nossa boca se encheu de riso. Eu estou nesse tempo de riso, irmãos. Nesse tempo de alegria do Senhor. Porque Deus nos deu uma vitória. Deus nos deu uma vitória. Tem muita coisa para fazer ainda. Como tem. Mas eu já estou satisfeito. E não estou satisfeito só pela obra, porque nós estamos aqui no templo. Não. Eu estou satisfeito, sabe por quê? Porque Ele é fiel.
Ele é fiel. Nunca abandonou. Nos momentos que estava para desistir, nos momentos que não estava aguentando mais, Ele aparecia para mim e falava comigo: meu filho, eu estou aqui, me dando graça, me dando força para vencer, irmãos. Porque se for para brincar com Deus, eu não estou nessa. E Deus sempre está aqui com a gente. E quantas vezes Ele me levantou, quantas vezes Ele me colocou de pé novamente, irmãos. E é por isso que eu posso dizer para você que Deus é fiel. Deus é fiel, sabe? E esse Salmo 126 é um hino de louvor, é uma lembrança pungente do poder redentor de Deus e da sua fidelidade inabalável, porque nada é impossível para nada. Nada é impossível para Deus. E por isso a gente pode, né? A gente vai fazer aquilo que Ele manda. E essa deve ser, próxima, passa aí, por favor. O último, está lá. Vamos ler todo mundo junto, vamos lá. Essa deve ser a nossa meta para os anos vindouros da primeira Igreja Batista em Navegantes. Fazer com que o povo de Navegantes veja que Deus está agindo no nosso meio. Se for preciso, falaremos, mas a princípio viveremos e eles verão. É através da nossa vida, irmãos. Não é através das nossas palavras. As pessoas não estão querendo ouvir mais, porque hoje você vai na rádio, tem palavra de Deus, você vai na televisão, tem palavra de Deus, você vai no celular, tem palavra de Deus. O que esse povo precisa é ver a igreja do Senhor Jesus andando pelas ruas de Navegantes, dando testemunho verdadeiro de quem nós somos, que nós somos a igreja do Senhor Jesus, que iremos avançar cada dia mais, que iremos buscar cada dia mais, né? Pode ir. Não, volta lá um pouquinho, desculpa. Isso, não. Não, para trás, vai. Para trás, mais para trás. Para o final, vai. Vai, depois desse aí agora, vai lá. Porque esse último, né? Isso aqui é o que o pastor da comunidade, né? Que canta essa música, ele fala. Ele fala, glória a Deus! Que parece até, né? Pastor. Parece comigo, né? Foi por isso que eu coloquei isso, né? E ele fala, glória a Deus, pois nada pode parar aquele que semeia a semente do reino de Deus. E é verdade, irmãos. Quem acredita nisso aqui? Ninguém pode parar a semente, aquele que semeia a semente do reino de Deus. Os leões não pararam a igreja. O Coliseu não parou, ninguém vai parar, agora é preciso avançar, é preciso que a gente acorde, que a gente desperte, para que Deus possa fazer isso, e que agora, nos próximos anos que vão vir, que a igreja do Senhor Jesus se levante com um brado de vitória, sabendo que nós somos invencíveis quando estamos com o Evangelho indo à nossa frente. E o próprio Jesus falou, e os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Os sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Se a gente crer, a gente verá a glória de Deus. E o nosso tema, passa agora, que diz lá, nosso tema do ano vamos lá todo mundo junto? Vamos ficar de pé. Fica de pé aí agora. Fica de pé. Diz assim, vamos lá. É tempo de avançar, semeando a palavra que transforma vidas. Né? Se nada pode parar aquele que semeia a semente do reino de Deus, nada pode também parar aquele que leva semeando a palavra que transforma a vida. Você está levando a palavra que transforma a vida? Você está levando a palavra? Pode tocar, Felipe. Da colheita.
Estou falando da colheita até agora, gente. O Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que nós temos nas mãos. É o que nos fazia sonhar. Com muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra o povo sorria, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Então colheita tem sido abundante, porque isso é a palavra de Deus. Lembra que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher os frutos que nós temos nas mãos. É o que nos fazia sonhar. Com muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, que mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra o campo sorria, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, porque a palavra de Deus. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra o campo se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra o campo sorria, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado aí. Sabe, pode aplaudir com vontade, irmão. Aplauda ele, porque ele é digno de toda a fidelidade. Eu queria que você olhasse para essa pessoa e fala com ele assim: é tempo de avançar, semeando a palavra que transforma a vida. Sabe, meu irmão, é tempo de avançar. E eu convido a você que está aí, que não está fazendo parte de nenhuma igreja evangélica, ou se está fazendo parte da igreja, mas está paralisado. Você não foi chamado para ficar parado. O crente, quando para, irmãos, é que ele vai morrer. É o único lugar que tem.
O crente parou, ele vai ter que ir para o sepulcro. Porque a gente não pode parar. A gente tem que continuar. A gente tem que avançar. E essa é a palavra para nossas vidas, é avançar. E você que está aí, talvez frequenta a igreja, participa talvez com a família, mas eu quero dizer que você precisa se entregar a Jesus de todo o seu coração e deixar com que Ele possa reinar na sua vida. Eu queria estar encerrando esse tempo de oração, orando nesse segundo culto aqui e declarando sobre a vida de vocês. Eu queria perguntar a alguém que está precisando de oração, se tiver precisando de oração, sai do seu lugar, vem aqui. Se você está precisando de coragem, se você está precisando de vigor, renovação das suas forças, eu queria convidar você, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu queria orar por você, sabe, para que Deus possa te encher de coragem. Há alguém que precisa de oração? Não fica com vergonha, porque quando a gente se envergonha, irmãos, na presença de Deus, Deus quer usar a sua vida, Deus quer manifestar o reino dele aqui. E ele, quando você manifesta o reino, você pode ter certeza de uma coisa: ele vai estar contigo. Queria chamar algumas irmãs e irmãos